Fala pessoal, tudo beleza? Galera, antes que você ache que esse vídeo é sensacionalista, é clickbait pra te assustar, senta aí no sofá, porque a coisa tá séria e eu vou te mostrar como o problema é grave. E quem tá avisando é o próprio presidente do Tribunal de Contas da União, o que reforça ainda mais a importância de você começar a investir em vez de achar que seu futuro financeiro está garantido pelo INSS. Bora lá! Eu já quero começar o vídeo lendo um artigo que saiu há algumas semanas em vários sites famosos para você ver que o que eu tô falando não é sensacionalismo. Eu vou ler esse aqui que está na página da Veja, tá? Vou ler algumas frases aqui com vocês. Logo no começo a gente já tem o seguinte: o país pode parar. Alerta novo presidente do TCU sobre Previdência. Vital do Rego adverte que se nada for feito, o sistema previdenciário vai entrar em colapso e as aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui a 5 anos. Antes de mais nada, deixa eu te explicar quem que é esse cara. Vital do Rego é o atual presidente do TCU. Não é um estagiário, não é um jornalista, não é um cara de esquerda ou de direita querendo lacrar. É o presidente atual do TCU. Duda, o que é o TCU? TCU é a abreviação de Tribunal de Contas da União. E é nada menos do que o órgão do governo que é responsável por cuidar e fiscalizar todo o dinheiro público. E ele existe para ajudar o Congresso Nacional a acompanhar a vida financeira e orçamentária do Brasil. E o Vital do Rego é o presidente da bagaça. E é ele que está falando nessa entrevista para Veja que a coisa tá feia e que o país pode parar e que se continuar do jeito que tá, o país vai entrar em colapso e as aposentadorias poderão deixar de ser pagas nos próximos 5 anos. Não é daqui a 20 anos, nem daqui a 50. 5 anos. Uma coisa é um militante de esquerda ou de direita ficar falando coisa para assustar os outros. Outra coisa é o presidente do TCU avisar isso pra gente. Olha o que ele fala aqui na entrevista. Meu papel aqui é dizer que do jeito que está, a Previdência vai ser inviável em 5 anos. Se a gente não mudar, e não falo só dos militares, talvez na próxima década não consigamos ter receita para pagar os aposentados do Brasil. Agora vamos entender por que a situação está desse jeito e tudo tem a ver com o número de aposentados cada vez maior, ou seja, muita gente para receber aposentadoria e um número cada vez menor de gente trabalhando. Mas Dudu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Você já ouviu falar que o INSS é uma pirâmide? A pirâmide do INSS e tal? Para simplificar, no mundo das finanças, uma pirâmide é tudo aquilo que depende de gente nova chegando para conseguir pagar quem já está lá dentro do negócio. E é mais ou menos o que acontece com o INSS, que é o órgão responsável pelo pagamento das aposentadorias. Aqui no Brasil a gente tem um negócio chamado Previdência Social, que é um sistema onde as pessoas que trabalham contribuem com valor ali todo mês, descontado no lerite, para pagar a aposentadoria de quem não trabalha mais. E o sistema utilizado pelo INSS é um negócio chamado Sistema de Repartição Simples, que funciona exatamente assim. Quem está trabalhando hoje contribui para bancar quem já se aposentou. Tem gente que pensa, olha, tem um desconto do INSS aqui no meu olerite, mas tá bom, é para pagar a minha aposentadoria lá na frente. Não. Esse desconto não é uma grana separada para o seu eu do futuro. É para pagar a aposentadoria do José, da Maria, do seu Manuel, que trabalharam por trocentos anos para poder descansar agora. E aqui a gente tem duas situações que geram problema. Primeiro, a cada dia que passa, tem mais idosos no Brasil, porque as pessoas estão vivendo mais tempo do que antes. Antigamente as pessoas morriam com 50 anos. Mas hoje elas estão vivendo mais. O número de aposentados que precisa receber aposentadoria, todo mês aumenta, todo ano aumenta. Só para você ter uma noção, sabe qual era a expectativa de vida dos brasileiros em 1940? 45 anos. Ou seja, na década de 1940, a maioria dos brasileiros morriam antes dos 50 anos. Esses dias viralizou
um negócio que é até engraçado, né? Alguém tirou uma foto de uma edição de 1960, acho, não lembro quando foi, do Jornal do Comércio, e olha a notícia da capa. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Na década de 60, uma pessoa com 42 anos já era considerada uma velhinha. Eu já seria considerado quase que um velhinho. Em compensação, hoje a expectativa de vida do brasileiro é de quase 80 anos. Então, isso significa que antigamente tinha muito menos aposentado para pagar, porque tinha menos aposentado, e os aposentados que tinha morria com 50 anos. Hoje tem muito mais aposentado para receber a aposentadoria e eles vivem cada vez mais. Então aumenta ainda mais o dinheiro que o INSS precisa para pagar essa galera toda. Agora eu vou falar sobre o segundo problema, que tem a ver com as arrecadações do INSS para pagar essa galera. O INSS tem outras fontes de dinheiro aí e tal, mas uma das principais é o desconto que os funcionários CLT têm direto lá no Lerite. Se você já trabalhou em CLT, você sabe o que é. É um desconto obrigatório todo mês para todo mundo que trabalha como CLT. Só que você já deve ter reparado que cada vez mais tem aumentado o número de pessoas trabalhando como PJ, trabalhando como empreendedor, pessoas que não trabalham como CLT e mesmo tendo que contribuir com impostos também, né? Muitas dessas pessoas, essa galera aí, tem trabalho informal. Isso reduz o dinheiro que entra no INSS todo mês para pagar os aposentados. Aí, além disso, a gente tem também o problema da geração neném, que é a geração de jovens que nem trabalham e nem estudam. Eu já fiz vídeo sobre isso. Alta taxa de jovens neném agrava a situação da Previdência Social, diz o especialista. Esse outro artigo do Globo fala que em 1980 tinha 9 trabalhadores para cada aposentado. Hoje essa proporção caiu para menos da metade. E a gente tem também o fato de que antigamente, galera, nossos avós tinham 80 filhos. Hoje em dia as famílias têm um gato e virou pai de pet. Então tem cada vez menos gente nascendo para trabalhar quando a gente for velho e quiser se aposentar. E é dentro desse contexto que o presidente do TCU falou que se nada for feito vai dar ruim. E quando der ruim, quem vai se lascar mais é o brasileiro. Agora, um ponto importante que eu quero reforçar é o seguinte. Na entrevista, o Vital do Rego não falou assim: em 5 anos as pessoas novas não vão conseguir se aposentar mais. Não, não. Ele falou que as aposentadorias podem parar de ser pagas, ou seja, até quem já está aposentado pode se lascar. Talvez você pense, graças a Deus que eu já estou aposentado, estou garantido. Só que é a sua aposentadoria que pode parar de ser paga. Então, quem está aposentado pode se prejudicar e quem ainda não se aposentou está mais lascado ainda. Você já ouviu falar do rombo da Previdência em algum jornal, aí na TV e tal? É sobre isso. A cada dia que passa, o cenário piora. Olha esse artigo do G1. Rombo da Previdência aumenta quase 20% em setembro, em meio à pressão por corte de gastos. Isso significa que o governo federal gastou bem mais para pagar aposentadorias e pensões do que conseguiu arrecadar para bancar esses benefícios. Nesse outro artigo do G1, o mesmo cara, o Vital do Rego, presidente do TCU, ele fala que os gastos com aposentadorias e pensões são os maiores gastos do governo. E só em 2024, o governo teve que pagar quase R$1 trilhão. E o rombo do INSS já está em quase 300 bilhões de reais. Ou seja, sai muito mais do que entra. Treta, né? Aí, galera, eu não tô fazendo essa aula aqui para te assustar, mas para te alertar. Para que lá na frente você não fale que ninguém te avisou. Tá? Meu canal já existe aqui há 4 anos e desde sempre eu tô falando sobre a importância de você investir uma parte do seu dinheiro para montar o seu pé de meia. Não fica pensando que lá na frente você vai se aposentar, porque tá cada vez mais nítido que vai dar ruim. E mesmo que você consiga se aposentar, hoje aqui no Brasil, de cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo de aposentadoria, que é um dinheiro que não dá para nada, ainda mais para um idoso, né? Esse artigo da Infomoney fala que 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria. O que eu quero te incentivar aqui é a começar a trabalhar, fazer renda extra, poupar
e investir para montar seu patrimônio, para que lá na frente você tenha uma grana para complementar a sua aposentadoria, se você conseguir se aposentar. E essa orientação vale até para quem já está aposentado. Já pensou se a sua aposentadoria parar de ser paga em 2030? Você vai viver de quê? Então, começa a investir. Agora, para quem tem dúvida sobre onde investir, aqui no canal tem um monte de vídeo completo sobre CDB, LCI, Tesouro Direto. Tem um vídeo chamado Aulão Completo de Investimentos para Iniciantes, que está quase com 2 milhões de views já. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa importante que tem a ver com a diversificação, que é o que eu sempre falo aqui, né? É importante diversificar em CDB? Sim. É legal investir numa LCI? É legal. Só que você percebe que se você só investe nessas coisas, você está colocando todo o seu dinheiro na moeda de um país que está com a economia cada vez pior. Como que você só investe num país que o presidente do Tribunal de Contas da União tá falando que, mano, tá ruim o negócio, pode entrar em colapso? Por isso que é importante a gente diversificar, não só nos investimentos de renda fixa, mas principalmente em investimentos do exterior, que não estão atrelados ao real, ao governo do nosso país. Galera, eu amo o Brasil. Quem me conhece sabe. Mas faz tempo que eu estou investindo em dólar, porque a cada ano que passa o nosso real vale menos. Esses dias eu fiz uma aula completa ensinando como começar a dolarizar a sua carteira, começar a ter dólares por meio da Nômade, que eu pesquisei, comparei, e é a melhor empresa para comprar dólar e começar a diversificar. E hoje comprar dólar não é mais coisa de rico. Da mesma forma que você consegue investir R$50 por mês, de pouquinho em pouquinho, para ir aumentando o teu saldo, você pode ir comprando $10 por mês. Se você não é rico, não precisa comprar $1 milhão. O importante é ir comprando e montando o seu patrimônio dolarizado, porque enquanto o real desvaloriza cada vez mais, o dólar valoriza. Se você não assistiu o vídeo que eu postei mês passado sobre isso, eu vou deixar no final do vídeo aqui, né, para você assistir, mas já abre a sua conta internacional Nômade, porque tem muito benefício e é uma das formas mais fáceis e acessíveis para você ter um cartão Black, com direito à sala VIP e tal. Enquanto os outros bancos digitais aí só liberam um cartão desse tipo para quem tem mais de R$100 mil investidos, na Nômade, com $1.000 investidos, você já consegue um cartão Black animal, 20 vezes mais fácil do que nos outros bancos. Então, depois dá uma olhada nas condições, no aplicativo da Nômade. E se você usar o cupom PRIMO40 quando abrir sua conta internacional Nômade, você vai ter um cashback de 2% com um limite de até $40, que equivale a mais de R$200 aí de cashback, tá? Para ganhar o cashback, você tem que fazer essa compra aí de dólares, né, em até 15 dias depois que você abrir a tua conta. Mas o mais importante é lembrar que isso não é papo de rico, galera. É papo de gente inteligente que quer diversificar. De pouquinho em pouquinho, você vai juntando e acumulando um valor cada vez maior na moeda mais importante do mundo. Baixa o aplicativo, abre a sua conta Internacional Nômade com o meu código PRIMO40 ou clicando direto no link que eu vou fixar no primeiro comentário aqui e vou deixar também na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, fica esperto. Tem gente que deixa tudo para depois, só que depois pode ser tarde demais, tá? Então dá atenção para isso agora, começa a investir agora.